Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje, a responsável pelo nosso estudo da noite de hoje é a Eliane Bailão. Ela vai falar sobre a reencarnação fortalece os laços de família. Mês de maio é um mês totalmente voltado para a família. Então, os nossos temas das palestras do mês de maio vão ser todos falando de família, a temática. Mas antes disso, vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 82, Madeiros Secos. Essa lição é uma lição de Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, item 31, que diz assim: porque se há um madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E aí nós vamos às considerações de Emmanuel. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frontes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Emmanuel ele traz a todo o estudo com alegorias também, traduzindo os madeiros, as folhas, os galhos, Mas eu achei muito oportuno essa parte final, em que ele retrata muito bem o símbolo da cruz, que para nós é um símbolo muito de sofrimento, de você carregar essa cruz, é você carregar essa dor, sofrer na cruz. Isso para nós é muito impactante e a gente visualiza muito nessa vinda de Cristo, na história de Cristo. Isso para a gente é muito impactante. Mas Emmanuel ele mostra para a gente o seguinte, de que ele coloca ali, a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão, mas nós outros temos a cruz na senda redentora. Não porque Deus seja rigoroso, punitivo, mas por nossa sabedoria e compaixão nos processos educativos. Deus nos ama em tudo que a gente faz. E Ele não está aqui para punir ninguém, para castigar ninguém, Nós temos uma visão muito equivocada ainda do nosso Pai Criador. Muitas vezes, quando a gente sofre, a gente quer lançar culpas, quer apontar dedos. Aí a gente fala, por que comigo?
Mas a justiça divina, ela traça para a gente oportunidades de que, olha, está acontecendo isso, é porque você tem que rever essa situação. Você tem que carregar essa cruz, né? Carregar esse desafio, né? A fé não remove montanhas, as montanhas são os nossos desafios. E a gente precisa justamente, dentro desses desafios, fazer ali, traçar com o instrumento da fé para começar a entender e trabalhar esse item que ainda está faltando em nossa experiência. Então, achei interessante Emmanuel trazendo para a gente, dentro dos madeiros secos, totalmente uma ótica de que Cristo ele veio trazer essência. E nós estamos aqui numa condição de aprendiz, batalhando para justamente chegar ao nosso destino. Chegar justamente numa experiência em que a gente acaba tendo respostas, acaba tendo caminhos alternativos para dirimir essas dores, para que essa cruz não seja de tanto sacrifício, né? De tanta dor, de tanto sofrimento, né? Então eu acho interessante a gente justamente refletir sobre, porque quando a gente fala desse símbolo da cruz, para nós é um símbolo de muito sofrimento. E se a gente for olhar lá em Bem-aventurados os aflitos no Evangelho, os Espíritos são categóricos em dizer que para a gente a alternativa da dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, se nem carregar a cruz, eu me lamentar, eu justamente trazer ali um caminho de que está difícil, a cruz está pesada, eu não estou conseguindo. Quanto mais eu reclamar, mais distante eu estou na proposta do desafio de encontrar as respostas necessárias para dirimir cada vez mais esse sofrimento, porque a dor é inevitável, né? A dor é uma escola, né? Um mecanismo de instrumento de aprendizado, né? E o que a gente quer é justamente suportar essas dores, né? A gente vai encontrar o caminho da felicidade, que o caminho da felicidade está aí para a gente buscar o encontro dela. A felicidade plena ainda vai demorar um bom tempo para a gente galgar, mas é possível, é um caminho possível. Mas é importante a gente também entender de que essa cruz nós vamos carregar, e a ideia é justamente que a gente possa carregar, suportar, não de uma maneira reclamando, de uma maneira culpando o outro, e sim entendendo de que estamos aqui para melhorar. Estamos aqui para entender de que a dor é um mecanismo de que eu possa educar o coração e entender de que há uma oportunidade de fazer ainda melhor, né? Cristo foi para a cruz por nós, mas ele entendeu justamente de que a missão havia sido dada, né? A missão estava dada. Tudo que ele havia de mostrar na revelação já foi dado por nós. Requer nós agora sermos o instrumento da continuidade desses ensinamentos. E como que a gente continua fazendo? Vivenciando, atuando, levando a semente, levando a mensagem consoladora, principalmente para aqueles que mais precisam. Então, vamos levar nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das tuas lições. Que nós possamos nessa noite meditar, refletir sobre a mensagem consoladora, que a espiritualidade amiga possa auxiliar a nossa irmã Liliane, junto com a sua falange amiga, com seus amigos espirituais que estão auxiliando no desenvolvimento desse estudo, para que a gente possa, ao chegar em nossos lares, levar essa fonte de ensinamentos àqueles que mais precisam, seja os que estão dentro do nosso lar, ou sejam os que estão dentro do círculo social a qual participamos. Que o Senhor nos ilumine e proteja a todos os trabalhadores dessa instituição, envolvendo a nossa comunidade, envolvendo nossa cidade, estado, país e o mundo,
para que a gente possa, fortalecidos nessa corrente de pensamento, para que a gente possa levar o conforto e o consolo necessário àqueles espíritos que estão passando por diversas provações. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para a Eliane, que ela vai falar sobre a reencarnação, fortalece os laços de família. É contigo, Eliane. Pode tirar, se quiser. Boa noite. Tema bom, né? É um tema bom, interessante. Não gosto, não. Antes de iniciar, hoje eu gosto muito do Álvaro, né? Eu estava assistindo uma palestra dele, falando sobre realmente família e os novos arranjos, né? Porque se a gente for pensar, tudo mudou nos tempos para cá. E aí me fez recordar algumas aulas passadas, nossa, lá de escola, mas ele relembrou uma coisa muito interessante, o significado da palavra família, que é do latim. E aí a gente vê que família nada mais é do que famulus, que é uma reunião de pessoas, né, de familiares, mas de servos também. Interessante, né? De servos. E a gente lembra do Cristo quando ele fala, né, que ele veio para servir e não ser servido. Mas aí a gente vai pensar, antes de iniciar propriamente a questão da família, que hoje nós temos diversos tipos de famílias. E isso é importante, porque quando Kardec vai fazer as definições da questão desse agrupamento, ele fala de seres, ele não denomina que nem questões de gênero. E aí ele mostra que a gente tem alguns tipos de família, a sociologia vai mostrar para a gente uns tipos de família, quando a gente fala de família nuclear, e diferente de ser homoafetivo ou não, mas é aquela que tem pais e filhos, né, como a minha hoje, né, eu, Fábio, Júlio e Laura, minha família nuclear. A gente tem uma outra que é estendida. As famílias estendidas são aquelas que vêm vós, primos, mora todo mundo junto, às vezes no mesmo quintal. Aquilo dá uma confusão, rapaz. Outro tipo também que a gente vê, que são as famílias matrimoniais, que a gente percebe que pela lei da justiça e constituição, direitinho, sendo homoafetivos ou não, né, ou com héteros, que é muito bom, né, cartório, direitos assegurados. Mas a gente também tem aquelas que são monoparentais, que pelo que a gente percebe no Brasil, estatisticamente, aqui é onde tem muitas mulheres tomando conta de uma família inteira sozinhas, né? Existem casos também de pais solo, né, que tomam conta sozinhos. Existe também um tipo de família que é reconstituída assim quando você são os agregados, né? O camarada casou, ou ficou viúvo, separou, casa com outra pessoa, que vem filhos de lá, vem filhos de cá, e se juntam todos. São os tipos de famílias. E tem famílias que não tem nem o pai nem a mãe. E quem fez tudo isso, né? Essa família, essa reunião, esse grupo, são apenas os irmãos, às vezes mais velhos. O meu marido, ele tem uma coisa bem interessante na família dele.
os pais da mãe, né? A avó desencarna, o pai sem condições de criar, todos aqueles que estavam ali, né? Os filhos, e alguns primos acabam sendo os arrimos daquelas crianças. Então a mãe do meu marido, o que acontece? Ela vai morar com um primo e só sai da casa deste primo quando casa. Esse primo, na verdade, meu marido chama de vô, que não é vô, é primo de segundo grau. E minhas filhas chamam ele de bisavô. Ele tem 96 anos. Você vê as relações, como é que são de família. É família, né? Às vezes é um grupo de pessoas que se reúnem e formam ali uma família. O que é interessante aqui é que esses laços que a gente está falando, nesse processo reencarnatório, ele faz essa reunião de pessoas. Independente de como é formado isso, essas famílias estão reunidas, essas pessoas estão reunidas para formar um grupo familiar. Independente de que tipo seja. Essa não é a preocupação nenhuma do mundo espiritual. A preocupação do mundo espiritual, dos anjos da guarda, de Deus, Jesus, daqueles que querem que a gente seja feliz, e numa felicidade plena daqui não sabemos quanto tempo, é de como que a gente convive com esse grupo, como que a gente se reajusta com esse grupo, como a gente se educa, né? Nos educando o outro também, neste grupo. Para que a gente sane aí algumas indiferenças, antipatias e fortaleça realmente simpatias. Porque nós não podemos pensar que a família é sinônimo de que a gente só vem para reajuste. Se a gente pensar assim, ninguém casa, ninguém arruma ninguém e todo mundo fica sozinho. Isso não existe. Às vezes a gente tem essa mania de falar, mas você reencarnou na família, porque precisa, né, gente? Não é assim que funciona, não. Existem os laços consanguíneos, que estão lá no Evangelho, mas os que fortalecem mesmo são os laços da simpatia, das afinidades. Os consanguíneos, eles é uma ferramenta para que a gente possa se reunir de fato, né? Há tempos atrás, embora isso ainda seja costume em alguns lugares, mas não se tinha essa organização, essa ordem. Então as pessoas não tinham a noção de que tinha que ter cuidado com a questão do sexo desvairado, e que os homens saíam para caçar, chegavam, transavam com todos que pudesse, e também depois não sabia nem de quem era filho de quem. Então você vê como é que é o progresso que fez que instituísse, abolisse a questão instintivamente do sexo para poder instituir o quê? O casamento em si. O casamento é uma coisa muito boa de progresso. As questões outras, a gente pode falar em outro momento, mas a gente está querendo entender aqui que o casamento fortalece nesse sentido, que ele veio realmente no processo de progresso mesmo, né? que é bom. Então, aí a gente percebe que também tem família que é a pessoa sozinha, né? Que às vezes a família dela é um cão, um gato, um animal, porque está só, perdeu toda uma família. E aí a gente também tem uma outra família que a gente vai cair mais para um lado mais divino, mais religioso, que se chama família universal. E aí eu trouxe para a gente refletir, antes da gente entrar na questão da família em si, que essa questão 166 do Livro do Espírito, que ele fala assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E aí os Espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Então nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente possa melhorar quanto espírito, para a gente ser um espírito melhor, para a gente realmente entender o que é ser ser humano. Então a gente tem uma necessidade disso. E a gente sabe que nessa única encarnação a gente não consegue fazer isso tudo. A gente vê quando a gente perde a paciência, né?
Eu mesmo cheguei aqui e falei assim, falar desse tema é um tema espinhoso, né? Embora quando a gente casa e vai para nossa casa e a gente tem filhos e a família é mais ou menos organizada, mas isso não quer dizer que a gente não tem os parentes. Isso não quer dizer que às vezes a gente fica influenciado pelo comportamento do outro, que a gente esquece que o comportamento do outro é do outro, não é nosso. E às vezes por conta até de querer, né, que as coisas sempre fiquem bem, se ajustem. É meio que mucadez, né? É meio que mucadez. Ele está falando de uma personagem aqui que sempre quer atrapalhar a vida do outro, consertar as coisas do jeito que quer, e não é por aí. Então aqui ele já está dizendo para nós que a gente só vai chegar a um certo patamar, mas necessitando ainda de reencarnar. E cada encarnação nossa, a gente vai fazendo o quê? As lições, aquilo que a gente precisa passar, naquele quesito. Eu preciso, nessa encarnação, reunir com fulano para que a gente possa fortalecer cada vez mais nossos laços, para que lá na frente, de repente, eu possa também estar auxiliando outros, ou que outros venham para poder me auxiliar. Isso é uma troca, é sempre assim. Como realiza essa nova existência? Será pela transformação do espírito? Aí ele diz, depurando-se a alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas para que isso seja necessário, para isso necessário vier a prova da vida corporal. Então aqui na Terra que a gente tem que resolver as coisas, não tem jeito. Não dá para fugir disso. E aí eu trouxe uma lição do Emmanuel, que eu gosto muito, e ultimamente eu tenho relido um pouco do Emmanuel, que é um versículo das cartas de Paulo, 1 Timóteo, que ele diz assim, a página intitulada Em Família: aprendam primeiro exercer a piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, pois isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, Timóteo, capítulo 5, versículo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. E aí o Emmanuel, ele transcorre assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Aquela historinha da venda das indulgências não funciona não, tá, gente? Então, em casa primeiro. E o que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim, ser como eu não servir. Lembra que a gente falou primeiro que a palavra família vem de grupos de servos? Um auxiliando o outro. De que forma isso? Dentro do seu contexto familiar, arrumar estratégia, arrumar formas de melhor conviver. E, por vezes, a gente aprende a isso a duras penas. Por vezes, e muitas vezes, só quando a idade um pouco chega, a gente parece que clareia um pouco a cabeça, mas ó, isso aí não dá para mexer mais não, isso aí é bobagem, não é por aí que eu vou falar. Fulano, eu tenho que saber falar como eu chegar até o fulano, senão não vai funcionar. A gente mesmo começa a falar assim, não, também já estou valorizando isso demais, estou potencializando uma coisa que não precisa ser potencializada. Às vezes a idade faz isso, né? Porque a experiência, ela vai nos auxiliando. Porque por vezes a gente não escuta conselho. Por vezes a gente não escuta aquele que sabe, que tem sabedoria. A gente não para observar as coisas. A própria natureza ensina isso pra gente. É tudo tempo, né? A gente semeia, espera. Aí a plantinha cresce. A própria natureza ensina pra gente, a gente não percebe isso. Mas aqui ele está nos chamando a atenção que se eu não consigo fazer isso para os de casa,
Dificilmente eu estou fazendo para os de fora. E quando eu faço para os de fora, achando que isso vai me dar uma recompensa no sentido de eu ficar feliz e não ir para o inferno, porque o inferno realmente, ainda bem que não existe, mas a minha consciência vai me prender em alguma situação que eu não vou gostar, que eu vou ficar triste, que eu vou ficar com medo, porque essas coisas acontecem, né? Por isso que a gente tem um temor da morte. E aí ele fala, como que eu vou servir? E a gente vê isso todos os dias. A gente vê esse egoísmo todos os dias. A gente vê essas coisas acontecendo quando a gente vai lá para olhar um noticiário da televisão. Aí a gente vê como que o camarada pode ter feito isso? Como um político pode fazer isso? Como que fulano faz? Faz, gente. Porque nós não aprendemos a conviver com o pequenininho ainda. Auxiliar um ao outro, servir um ao outro. Não é serviência, não é ficar sendo o escravo do indivíduo. Não é isso que a gente está falando. No sentido de ser bom para o outro, porque o outro aprenda também a ser bom. E a gente cada dia mais aprendendo também. Então ele já começa nos chamando a atenção. E aí como é que vocês vão fazer? Vocês não conseguem nem se organizar em si. E isso serve para a Ana Solar, serve para a Casa Espírita, serve para a igreja, serve para tudo quanto é lugar. Porque ele está dizendo que nós precisamos pensar no coletivo, no outro. Depois ele vai dizer assim para a gente, essa indagação é um amiguinho. Se quiser, pode entrar. Essa indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo, os discípulos sinceros do cristianismo. Ele está dizendo que essa indagação lógica aqui se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Somos nós, tá? Não adianta falar assim, eu estou longe de ser um Chico. Mas está longe mesmo. Não se preocupa não, gente. E longe de ser Jesus, então, muito, muito longe, não se preocupa não. A preocupação maior aqui é a caminhada. É a estrada, não é o que você tem que ser igual ao fulano, porque você não vai ser igual, né? Somos individualidades, então ele está falando isso para nós. Bom pregador e mau servidor, o bom pregador e mau servidor são dois tipos que se não coadunam. Não adianta falar se não fizer. Não adianta eu palestrar aqui, por isso que eu falei. É um tema espinhoso, porque nós também temos família, nós também temos um grupo familiar enorme. Então, minha mãe pagou as contas dela numa vezada só, nada de Casa Bahia. E são cabeças totalmente diferentes, né? Cada um com seu jeito, seus atavismos, os seus costumes, as suas ideias, por conta do tempo, da história de vida, do momento que reencarnaram. Eu me recordo que às vezes as pessoas falam assim, nossa, a mãe, eu falei, gente, imagina uma mãe que passou por tanta coisa, que nasceu numa época tão difícil, que não tinha as coisas do jeito que nós temos hoje. Então, eu sempre entendi e percebi uma coisa muito interessante da minha mãe. Minha mãe, ela correu muito mais que muita gente. O tempo, a modernidade, ela pegou muita coisa rápido. E hoje eu vejo pessoas assim, eu não sei fazer isso. Não mexo no WhatsApp, não faço isso. Aí eu vou fazer, gente, esse pessoal reencarnacionista está com medo de quê? Vai reencarnar como? Aí depois fica falando de planeta de regeneração. Vocês estão achando que o planeta de regeneração vai ficar com esses negócios sem fazer um WhatsApp? Nem vai ter um WhatsApp não, gente. Vai ser um negócio diferente. Pessoal estranho, né? Esquisito. Mas eu compreendia muito a minha mãe, às vezes, quando ela tinha uma fala de um conceito muito retrógrado, muito assim, muito nada a ver, assim, sem perceber as coisas. Eu falei assim, não, porque hoje é assim, assim, assado. Por quê? Porque a pessoa veio de um processo educacional assim. Vocês já devem ter ouvido pessoas falarem assim, ruim com ele, pior sem ele. As relações de casamento.
Todo mundo já ouviu isso. Eu ouvi várias vezes. Várias vezes. E hoje não é assim mais, nem pode. Porque o processo de progresso aconteceu de uma forma muito bacana. Hoje a gente não pode ter mais violência doméstica. Hoje a gente não pode fazer com criança o que a gente acha que podia fazer. Porque era pela vara que se ensinava e não é. Nós tentamos muitas coisas e deu errado. Igual a guerra. Até agora tem indivíduos achando que a guerra resolve alguma coisa. Resolve para quem? Para quem está no seu palácio, na sua casa bem tranquilo, mandando jovens ir para a guerra. Aí daí, entendeu? Então não adianta falar se pelo menos não procurar fazer, né? Não adianta eu falar de família aqui, eu chegava em casa agora querendo brigar com o Fábio, brigar com a Júlia, ligar o telefone, falar com a Laura, chamar atenção, discutir, ofender, humilhar, não funciona. Não vai funcionar mesmo. E quando a gente produz esse tipo de conversa, de humilhação, o indivíduo entende que lá fora ele também pode fazer o mesmo. Porque a gente credencia. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora, quer dizer, ele não está se referindo aqui a ficar chorando o tempo inteiro, reclamando. Essa piedade que ele está falando é de entendimento do outro. É o que Jesus fala assim, da caridade de ser indulgente. Indulgente é tentando entender as dificuldades que o outro tem, as limitações, e entender as nossas também. Ninguém aqui, né, nessa atual encarnação, eu já nasci sabendo ser mãe. Se eu fui em outras vidas, a bênção do esquecimento fez me esquecer. E que bom que eu devo ter esquecido algumas coisas, porque nessa atual encarnação, eu aprendi muita coisa. O Espiritismo me ensinou, minha mãe me ensinou, outras pessoas falaram comigo, olha que coisa boa. Então eu aprendi muita coisa. E apiedar-se, porque aquele é um outro ser humano. Mas ele não está falando dessa piedade que ele diz assim, que chora sem coragem. Não, eu vou chorar, porque eu vou sofrer, vou passar aperto, né? Mas dentro do medo eu tenho que ter coragem. Coragem para lutar mesmo. Ante os enigmas aflitivos. E ele está falando dos enigmas aflitivos porque às vezes a gente reencontra com almas, com espíritos que a gente não se dá bem. A gente não pode fazer da tribuna aqui, ficar contando coisas da vida da gente. Mas eu tenho 11 irmãos. Eu não tenho desafeto com ninguém. Mas eu não tenho afinidade igual com todos. Isso é normal, isso é natural. Né? Tem irmão que você fala mais, tem irmão que você fala menos, tem irmão que você sabe que não é para falar determinadas coisas. Tem irmão que você não pode falar determinadas coisas, porque determinadas coisas vai chocar, não vai gostar, vai ficar triste. Então tudo tem que ser controladinho. Não tem desafeto, mas eu tenho afinidades. Porque é sempre assim, né? A gente tem afinidade com um, com o outro, né? Até por conta das diferenças de idade, né? Eu tenho 52 anos, minha irmã tem 72. Minha irmã viveu, eu não vivi a metade, né? Embora eu tenha influência deles na minha vida. Quais são as influências que eu tenho? Sou espírita porque me influenciaram a ser. Determinados estilos musicais é porque me influenciaram, porque eu ouvi aquilo, né? Determinadas coisas eu gosto porque me influenciaram, porque eu vi exemplos. Se eu gosto de ler, é por quê? Porque eu vi pessoas lendo. E o Espiritismo nos auxilia muito nessa parte. Porque o Espiritismo nos ajuda muito a ser leitor. Isso é muito bom. Então ele diz assim, entretanto não alude a piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas neufrágicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina do seu tempo. Olha, tem uma pessoinha difícil, então vamos ver como é que a gente pode lidar. Como é que a gente consegue fazer isso? Só através do diálogo, de prece, de oração, não tem outro.
Não tem outro caminho. Paciência, tolerância, mostrar para o outro, né, o nosso comportamento melhor, ser incisivo no momento que precisa ser, dizer não, mostrar o melhor caminho. Tem um povo aí, nessa área da psicologia, que diz assim, inclusive um me respondeu assim, fulano assim, assado, quer fazer tudo isso, e eu às vezes quero não repreender, mas quero avisar, né, ó, esse caminho aí é inseguro, mas você tem que deixar errar. Aí eu falei, é ruim, eu vou deixar o fulano cair no buraco? Que lógica é essa? Então tem uns psicólogos aí falando esses troços, eu não concordo não. E eu não concordo mesmo não. Se o fulano for, mesmo eu tendo avisado, tranquilo. Mas eu sempre vou avisar. Porque isso faz papel, esse é meu papel. De mãe, de tutora, né? Eu que recebi, então eu que tomo conta. E por vezes as pessoas criticam, não, você tem que deixar. Não é assim que funciona. As minhas filhas já são mulheres, mas até hoje chama atenção. Se obedecem, se fazem escondido, já não é problema meu. Quer dizer, embora o problema venha sempre para nossa mão, né? Ainda tem isso que a gente vai ter que ajudar. A gente vai estar sempre de braços abertos, porque essa é a misericórdia que o filho pródigo nos ensina, mas sempre auxiliando o filho, falando, orientando, conversando, tentando entender. É difícil às vezes. Às vezes a gente pode se sentir assim, não vou dar conta, mas a gente dá conta. Tem que fazer o melhor. E o melhor é isso, amar o filho do jeito que ele é, no sentido do jeito que ele é, que eu estou falando no sentido de como que ele nos apresenta. A gente vai amar ele. E aquilo que a gente puder fazer para ele ser mais feliz e sair dos caminhos equivocados, a gente tem que fazer. Isso faz parte do nosso papel, da paternidade, né? Depois ele diz assim para nós, e esperar aguardar a decisão divina a seu tempo. Depois a gente passa por tanta coisa e quando vê o tempo já mudou, o tempo já passou, e aí a gente fala assim, nossa, já passou, olha para trás. Eu me recordo quando eu estava tendo a primeira menina ainda. Depois eu tive a Laura, eu tive uma num ano, outra no outro, não sabia nem se dar conta. Né? A segunda veio com tantas dificuldades, passei por tantas dificuldades e de fato, graças a Deus, eu tive assim, um pessoal da família muito bom na minha vida, que foi minha mãe. Falei assim, gente, já pensou que não tem ninguém? E por vezes a gente faz críticas às coisas que acontecem sem pensar. Veja bem, eu escuto às vezes, porque eu dou aula particular, então às vezes eu escuto de pai e mãe assim, não quer nada com a dureza, não quer fazer nada. E essa juventude está perdida. O pessoal diagnostica tudo, mas não consegue fazer um movimento de mudança. Aí quando termina de dar fala, assim, fulano, no cabelo hoje, porque hoje tem festa. Fulano não quer nada mesmo não, gente. Não tem um roteiro, não tem uma hora, não tem uma disciplina, não tem uma organização do negócio, fica difícil. O jovem fica todo tribulado mesmo. Mas não é essa a questão. Por vezes a questão às vezes a criança está na escola, não está aprendendo, tem milhões de outras coisas por detrás daquilo. Às vezes a família pode ser até estruturada, mas não é só apenas isso. Às vezes tem a questão da alimentação. Às vezes tem a questão da mãe que trabalha fora, o pai que trabalha fora, que às vezes não consegue tomar conta. Mas a vizinha está tomando conta, tudo estruturado, tudo largado. É largado porque a mãe tem que botar comida na mesa. E a gente vai fazendo essas críticas todas, porque enquanto a gente for uma sociedade que só pensa no nosso umbiguinho, e às vezes no nosso umbiguinho, nem dos filhos também a gente não pensa não, vai dar isso aí. E a gente está aí achando que é tudo por isso. Não, não é por isso.
Então, por vezes, quando eu atendo aluno, e não atendo aluno de escola particular só não, atendo aluno de escola pública, atendo aluno de escola particular. Eu sempre que posso falo assim, olha, agradece a oportunidade bendita de estar estudando particular. Porque você está um passo na frente daquele que não tem nada. Porque é verdade que eu estou falando aqui. A desigualdade, ela é enorme. Enorme. E digo mais, tem escola particular enrolando, não dando o que o indivíduo precisa. E eu falo, agradece o pai que está fazendo sacrifício, porque por mais que o meu preço seja um preço bacana, o pai está fazendo sacrifício. Porque se você chega no mercado, não está fácil as coisas não. Então agradece, dê valor, porque ela não está fazendo nem para ela, está fazendo para você. Isso é caridade, isso é amor ao próximo, então pensa muito nisso. Mas de contrapartida, alguns, por conta dessa culpa de ter que sair, às vezes não ter, quer dar tudo, e tudo não é tudo não. O tudo às vezes é nada. Às vezes você parado em casa, botando uma Netflix que seja, todo mundo comendo pipoca, vendo um filme junto, batendo papo sobre o filme, é muito mais válido do que às vezes só criticar. Às vezes você fala para o seu filho, mas é muito mais válido sentar junto com a família num domingo, fazer alguma coisa, criar momentos juntos, é válido. Quando ficam mais velhos, aí a gente não gosta muito não, porque eles começam a controlar a gente. Eu há pouco tempo atrás saí e minha filha estava lá. 11 horas da noite, algum grupo de amigos, professores, amigos do Fábio, a gente batendo papo, conversando, tá? Minha filha me ligando, mãe, já tem 11 horas, vai vir para casa, não? Vocês acreditam nisso? Absurdo, né? Eu sendo controlada agora. Continuando. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, entre os que lhes agregam ao círculo pessoal. Vai sentir assim? Está na família, mas se sente só? Mesmo estando com um monte de gente, que às vezes você diverge, às vezes você tem um pensamento diferente, né? E aí, entre os que se agregam ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, que a gente reencarna num lugar que a gente parece fora do ninho mesmo, né? Muito diferente. Eu me considero um pouco diferente, assim, porque eu não gosto de pessoas tristes. A tristeza, ela faz parte da vida, mas eu acho que você ficar toda hora falando de morte, tristeza, eu detesto. Há pouco tempo atrás fui fazer uma visita aí, fui com 2 pessoas que só falavam de doença por doente. Nossa! Eu falei para a pessoa que me levou, da próxima vez, não vou com esse povo, não. Porque a gente tem que levar alegria. E uma das coisas que eu tenho mais medo na minha vida é de perder um pouco do meu humor, da minha alegria. Não é pilhéria, não, é humor. Humor saudável, a gente rir, brincar. Deus me livre de ficar triste. Tristeza faz a gente ficar doente. Não gosta. E às vezes a gente se sente só no meio de uma multidão, realmente. E aí ele diz assim, e aí com isso a gente se entrega ao lamentável desânimo. A gente não pode desanimar. E o que a gente tem que entender também é que não é só em reunião de festa de família que a gente se diz família. É nas dificuldades, é nas alegrias, é um auxiliar o outro. A minha casa fica aberta para todos os sobrinhos que querem estudar. Mesmo aqueles que têm condição, não cobram. Vem e pode estudar. É uma forma até de ajudar os outros, de pensar, de conversar, de conviver, porque todo mundo tem uma vida, né? Eu, depois que eu casei, eu não posso ficar indo na casa de todo mundo. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Porque a gente tem outros afazeres, mas eu deixo sempre a porta aberta. Isso é importante. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existe uniões casuais no lar terreno. E aí que vem toda a grande questão. Ninguém vai para uma família
casualmente. A gente vai para se reencontrar, se reajustar, aprender, fortalecer os laços, coisa que sem reencarnação nós não conseguiríamos, porque se eu preciso de várias vidas para poder depurar, como que eu vou reajustar com aquele que eu fiz algo de ruim em uma existência só? Porque querendo ou não, gente, as simpatias e antipatias, quando a gente reencarna e estamos juntos, a gente percebe isso. Por vezes, quantas vezes a gente não fala assim, nossa, aí põe culpa no santo, né? Mas tudo bem, o santo não tem nada a ver com isso, não. Fala, meu santo não bateu com fulano. Não é que não bateu o santo, não tem nada a ver com isso. Mas que às vezes a gente tem essas coisas. Ou às vezes a própria diferença de quando a gente encontra com uma pessoa pela primeira vez na existência, não tem problema nenhum. Isso não é problema nenhum. O problema é tentar um respeitar o outro. Essa que é a questão. Tem coisas que a gente não gosta mesmo, vai fazer o quê? E aí ele diz assim, prepondera-se aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Emmanuel chama a atenção de novo. De novo. Se a gente entende que a gente está na família universal, que é a grande família, a gente começa a aprender a fazer isso em casa mesmo. O problema desse tema é que ele abrange tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas. Se a gente for pensar, uma das coisas que a gente às vezes esquece é da questão da educação mesmo, da infância, né? Da gente pensar nesse consórcio que a gente vai fazer. E aqui a gente não está falando indiferente de quem separou, não separou, se divorciou, né? Essa não é a questão. Mas em outro momento que você tiver com outras pessoas num grupo familiar, o melhor que você puder fazer para aquele grupo seja harmonioso, está tudo bem, não tem problema. E às vezes a gente não consegue fazer isso. É impossível, então, auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis mesmo em uma casa pequena. E aí a gente tem um monte de detalhe, coisas bobas às vezes. Às vezes dentro de um lar você vê fulano todo enrolado com o serviço, chega, senta, não faz nada, não olha. Mas às vezes na hora da crítica todo mundo gosta, né, de criticar. Até isso, é um pequeno detalhe. Chegou, olhou, a pessoa está enrolada lá, a mesa ainda não conseguiu fazer tudo, a pessoa passou mal, auxilia. Isso é um pequeno detalhe. Lava seu copo, guarda uma louça, auxilia nas tarefas domésticas também. Divide as tarefas, né? Aqueles que estão dentro de um lar, divide as tarefas, pensem junto, pensa nas questões financeiras juntos, pensem como que vai falar com a filha. Às vezes eu jogo a bola pro Fábio, falo, me dá, não quero falar isso aí não, resolve você. Por quê? Porque eu sei aonde que é o meu limite. E assim a gente vai lidando com as coisas. Tem que ser assim, no respeito, na amizade, no companheirismo. Se a gente não for amigo um do outro, fica muito difícil. Muito difícil. Tem que chamar atenção? Tem que chamar atenção. Dizer não. Dizer não. Já disse não numa situação que depois uma pessoa veio me chamar a atenção, você não podia ter feito. Não, podia ter feito. Porque se eu não fizesse, o indivíduo não ia entender. E hoje o indivíduo fala assim, não, foi bom você ter falado não. É assim que funciona. E inspiração do mundo espiritual. Não sabe o que vai fazer? Prece. Pede a Deus uma intuição, um sonho, ou alguém que venha falar, uma alma que seja inspirada, que te diga, que te auxilia, que dá aquele insight. É assim que funciona. É difícil, mas dá certo. Depois ele diz assim para nós: é impossível auxiliar o mundo
quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo numa casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então não adianta a gente querer fazer para o outro lado se a gente esquece às vezes de fazer para aqueles que estão convivendo conosco. E na questão 777 do Livro dos Espíritos, os Espíritos deixam muito claro para nós que os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família, estreitos laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Então pensa bem, os laços sociais são necessários para o progresso e os de família então estreitam esses laços. Quando as famílias, esse grupo que a gente viu, está adoecido, das coisas que a gente tem visto por aí, a sociedade ainda vai continuar assim. Infelizmente, Nós ficamos horrorizados de ver tantas notícias ruins, tantos jovens hoje, crianças, com problemáticas sérias de ansiedade, de mutilações. Às vezes eu pego jovem assim também. Questão do suicídio, das violências que a gente tem visto. Parece que a gente tem visto um monte, Porque com o advento da internet, a gente sabe que as notícias elas correm mais rápido. Mas a gente pode ter certeza que as coisas estão melhorando também. É que a gente não propaga às vezes. Alguém que subiu ali o morro deve ter visto que o pessoal já cansou de jogar lixo ali. Quem subiu o morro, não sei se perceberam, não jogue lixo, plante, jogue semente. É uma coisa assim, Mas eu tenho certeza que muito já deve ter passado ali, percebeu aquilo ali, mas por muitas vezes a gente passou ali e só viu em tudo. Porque a gente não comenta a coisa boa. A gente não comenta, a gente não para às vezes para ver uma novela, um filme, tirar uma lição, uma coisa boa. E a gente tem que parar e começar, porque televisão não é ruim não, é bom. Eu adoro, quer dizer, televisão não, uma das minhas séries, porque a gente aprende coisa boa. Eu tenho visto muita novela que fala sobre questão de perdão. Embora eu não tenha dificuldade disso, porque eu nunca me senti tão ofendida a tal ponto, porque acho que o perdão é uma coisa tão mais, sei lá. Mas ficar com raiva a gente fica, A gente fica chateado um com o outro. Fico chateada às vezes lá em casa. Às vezes eu brigo, quem disse que eu não brigo? O atrito acontece dentro do lar, E quando ele acontece é para a gente reparar essa, isso é importante também. Então, a questão dos laços sociais, a família é muito necessária. E a gente vai pedir muito a Deus, que a gente possa auxiliar outras famílias também. E às vezes não é só na sexta, não. Às vezes é numa conversa, um bate-papo, orientar. A filha da Laurete vai saber o que eu vou falar e a minha também. Elas falam muito assim, o problema é que a gente não sabe nem dos nossos direitos. E eu tenho visto hoje mesmo já mandaram para mim assim, como é que chama? É menor aprendiz que fala? Menor aprendiz, já mandaram. Você pode se inscrever até tantos dias. Então tem um monte de coisa que a gente também não sabe. Porque a gente também não incentiva o outro também saber.
né? E isso também quer dizer que a gente ainda não sabe viver muito em sociedade. Eu tenho aprendido um monte de coisas, às vezes eu não gosto de escutar os assuntos que ela traz. Fala, isso aí pra mim não dá não, porque é pesado, né? Tem umas coisas bem complicadas. A pessoa que trabalha com um serviço social. Qual seria então para a sociedade o resultado do relaxamento da família? Uma recrudescência do egoísmo. Porque ele diz isso para nós. Os Espíritos dizem para nós que a gente tem que aprender num grupo pequenininho para a gente poder aprender a fazer melhor num grupo maior. E se a gente deixa de fazer isso para o grupo maior, toda a sociedade fica desequilibrada. E fica mesmo. Eu vou dar uma pulada para a gente terminar, porque já está quase na hora. Aí André Luiz diz assim: muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. Viver é da lei da natureza, mas vida pessoal é obra de cada um. Conviver realmente é difícil. Às vezes os vizinhos lá, cada porta tem que tomar conta, eu tomo conta da minha, né? Pego a luz, a água, e às vezes vem umas reclamações e o pessoal acha que eu sou síndica, eu não sou. Estou quase cobrando prazer. E aí a pessoa, quando vem se justificar, porque viver em sociedade é difícil. Realmente é difícil, mas a gente precisa aprender a conviver em sociedade, não tem jeito. Eu penduro muita coisa ali atrás da minha porta, que eu moro no primeiro andar. E teve um dia que eu pendurei um negócio, o vizinho falou, vão roubar. Então as pessoas às vezes normatizam aquilo, sabe, do que não vai nada melhorar. Não gosto de ouvir essas falas. Mas não vai roubar nada. Deixa isso aí. Plantei maracujá, tô tirando maracujá agora, tá dando. Tô tirando maracujá. Vão roubar. Eu falei, gente, mas quem passar e pegar o maracujá, que bom. Faça um suco. Se a gente começar a pensar nisso, nessa coisa negativa, nada vai dar certo. Então eu plantei giló tá acabando. Giló acabou. Vai roubar. Eu às vezes falo assim, tem coisa aqui, pode vir pegar. Se a gente não começar a ter esse tipo de comportamento, vai ficar difícil. Vai roubar. Então as pessoas estão muito preocupadas com isso, o que o outro também vai fazer. E esse não é o meu pensamento. Tem que aprender a conviver. Às vezes as crianças passam, pode pegar morango aqui? Pode pegar? Pode, lógico que pode. Que a gente vai ensinando. Quando for assim, eu ainda falo, determinadas coisas você me pede que eu pego para você, então eu te ensino a pegar. Simples. Precisa obrigar com alguém? Viver em comunidade realmente é difícil porque nós somos diferentes. Mas se a gente for ter essa fala normatizando de que nada vai dar certo, fica difícil. As coisas vão dar certo se eu realmente entender que a vida pessoal é uma obra de cada um. Uma outra coisa para a gente finalizar, que é muito bom a gente ter em casa, é lembrar que Jesus fez o primeiro culto no lar na casa de Pedro. Quem puder tirar um dia da semana, uns minutos, seja lá o tempo que for, não precisa ficar tão preocupado com aquela coisa muito normativa, não. Mas do coração, tirar um tempo para fazer uma leitura do Evangelho, uma leitura dos livros que a gente usa muito comum, que é os livros do Emmanuel. Quem faz sozinho, faz sua prece sozinho, pede amparo, intuição, sabedoria, tranquilidade, para a gente continuar o nosso trabalho como seres humanos, inteligentes que somos, que buscamos ser cada dia mais cristão, que a gente possa realmente andar no caminho do Cristo. Culto no lar, prece, trabalho voluntário, né? Vir a casa espírita de vez em quando, por que não? Isso aqui é bom. Comprar um almoço para auxiliar, para a melhoria da casa. Que a Lorena está lá falando. Que infelizmente a gente ainda está na terra, viu, gente? Então a gente precisa de dinheiro, não tem jeito, não dá para fugir disso, né?
E assim a gente vai terminando. A gente termina... Contar essa historinha aqui, né? Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente as medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegura ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos, pois, garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam à alma o lamentável abandono. Muita paz para nós, que a gente possa retornar aos nossos lares na tranquilidade e na harmonia que a gente encontrou aqui. Mudando a palavra para o nosso irmão Felipe. Mas a respeito do almoço, é sério, viu, gente? A evangelização também é sério. A gente fica íntimo, né? Porque é da casa, não vou falar o que quer, né? Ela falou do evangelho lá também. Com a pandemia, né? Muitas casas estão fazendo movimento, né? Jovens estão fazendo o evangelho via internet, né? Via Zoom, via Meet. E aí eu fico um convite às terças-feiras, às 21 horas, quem não faz evangelho, os jovens fazem um evangelho na TV CERJ. Então, quem quiser fazer o evangelho junto com os jovens, toda terça-feira, 21 horas, a turma faz o evangelho no lar, direitinho, bonitinho, toda terça-feira. Então fica o convite aí para a gente fortalecer esses laços da campanha do Evangelho no lar, dos nossos lares, né? Lembrando que o João falou de que uma pessoa fazendo a distribuição de luzes é para a comunidade toda, né? A comunidade está toda favorecida por causa de uma pessoa fazendo o Evangelho. Então é muito importante isso para nós. Isso. Nós estamos com as nossas atividades em prosseguimento, né? Nós estamos nos estudos da casa. Amanhã nós estamos no sistematizado online, tá, Rogério? Amanhã é online o nosso estudo do sistematizado no Google Meet. Temos o estudo de segunda-feira, que é o estudo do Evangelho, também online. Estudo de terça-feira, que é mediunidade, ele é presencial, às 6h30 da tarde. E aí temos a nossa palestra na quarta-feira, às 19h30, e no domingo, 9 horas, é a nossa próxima palestra, que o tema vai ser Filho Pródigo. Falando de convivência, vamos falar de Filho Pródigo. Quem vai falar com a gente é o Adriano. O Adriano vai estar aqui fazendo um estudo da manhã de domingo. Próxima semana, Marcos Vinícius vai falar sobre Maria. Vai falar sobre o tema Maria, vai falar sobre, na próxima quarta-feira, a palestra também, o estudo está com ele. Lembrando que também às quartas-feiras à tarde nós temos um estudo na casa, que é o estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse estudo está completando 1 ano de trabalho. E aí nós estamos fazendo várias atividades especiais nesse estudo durante as quartas-feiras. Hoje teve a palestra do Robinson, ele falou sobre amar os vossos inimigos com o pessoal do estudo. E semana que vem, Carlão vai estar aqui fazendo um estudo com o pessoal, falando sobre o tema Buscai e Achareis. Então, toda quarta-feira, 3h30 da tarde, quem desejar, a casa vai estar aberta para o nosso estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo. Como a Eliane lembrou também, nós estamos com a nossa mocidade está retornando, então nós estamos retornando nossas atividades com a juventude. Então, todo sábado, às 4h30 da tarde, a turma da juventude está aqui fazendo nosso estudo. Tem evangelização mais cedo, que é 3 horas, né? Dentro da evangelização tem uma turminha de pré-juventude. Eles não gostam de falar de pré-juventude, né, Leandro? É juventude, para eles é juventude, mas eles são um pouquinho mais novo. Um pouquinho mais tarde, aí é uma turma mais amadurecida. O pessoal tem 19, tem 18, então já são mais grandinhos. Então nós estamos com 2 turmas.
E essa turma de juventude é às 4h30, né? Lembrando que espírito não tem idade, tá, gente? Só por ter jovem de 18 anos, vocês também podem estar juntos, tá? Não tem idade, não. Eu, por exemplo, não sou mais jovem, mas muitos me chamam de jovem, então eu tô adorando. Opa, né? Sou jovem, então tá se dando juntos. É aberto para todo mundo, tá bom? A nossa evangelização aos sábados. Lembrando também, como a Eliane já fez a propaganda, e a gente vai reforçar a propaganda, nós estamos no nosso almoço fraterno. Nós vamos começar a vender os convites nesse domingo. A gente começa a vender os convites do almoço. Contamos com a colaboração de todo mundo. A lista de doações já está disponível ali na assinatura das palestras. Então ali é só quem quiser doar algum item, é só fazer o registro, tá? Pessoal da internet também, qualquer coisa é só entrar em contato com a gente via chat, que a gente encaminha também a listagem para o pessoal. Em breve a gente vai colocar no blog também essa listagem, tá? Mas já está disponível a listagem para doação. O menu do almoço vai ser guisados de carne com cuscuz marroquino. Então a nossa tradição é sempre viajar, fazer uma viagem das culturas estrangeiras, e dessa vez nós estamos escolhendo uma parte de Marrocos. Então, chique, né? Muito chique. Fomos para Espanha, fomos para França e a gente está indo para Marrocos. Então, eu estou dizendo, o almoço da EDAC não é somente uma delícia, é também uma aula de cultura, né? Cultura gastronômica. Então, a nossa chefe de cozinha ali tá empenhada. Tá? Então, contamos com a colaboração de vocês. Gente, o valor do convite é R$20, incluindo sobremesa e o refrigerante, tá? Tá tudo incluso. Bom, então, ditos os recados, vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos auxilia, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa, aprendendo um pouco mais das lições desse Evangelho, e que possamos, na noite de hoje, nutridos desse bálsamo, dessa água pura do Evangelho, levar aos corações aflitos toda a essência desses ensinamentos, para que a gente possa, junto com esses irmãos, dar as mãos e auxiliar nesse planeta em regeneração, auxiliar na colheita, porque a semente nós já estamos carregando com os ensinos dados nessa noite e com as tarefas que nos são confiadas quando as portas dessa casa espírita abrem para nós, de vivenciar essas lições com as nossas famílias e com a sociedade. Ampare a todos os trabalhadores dessa instituição, trabalhadores, frequentadores, voluntários, e que a gente possa manter firme no propósito de continuar com a divulgação da doutrina espírita nessa comunidade que nos abriga, ao mesmo tempo levando essa mensagem a todos. Que o Senhor nos ampara e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz